Olá, meus amigos, estamos de volta e agora a gente vai introduzir uma nova série também, fantástico, tão emocionante isso, que se chama Evolução em Dois Mundos. É uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditada pelo espírito de André Luiz, e é um livro fundamental para a gente estudar. E a gente vai fazer uma leitura hoje sobre a primeira parte do livro, né, que introduz alguns conceitos de Allan Kardec para que a gente possa entender um pouco como esse livro vai ser dirigido. E aí, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala o seguinte, página 127, né? A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. E no Livro dos Médiuns, na página 61, ele diz assim: no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já fez essa leitura desse livro fantástico, se vocês quiserem ver, tá lá no meu canal no YouTube. Assinem, por favor, deixem seu comentário, seu like, vai ajudar muito o nosso trabalho. E ele fala assim no Evangelho segundo o Espiritismo: o Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E também no livro O Céu e o Inferno, que é uma série que a gente está lendo agora, nesse momento, ele fala assim, na página 30, no intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. E também no livro A Gênese, na página 20, Kardec diz o seguinte: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Essas leituras, esses livros foram indicados pelo próprio o espírito de André Luiz. E aí nós vamos ler um pouquinho sobre a anotação feita no livro, uma anotação feita pelo espírito de Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier, né? Isso foi escrito em Pedro Leopoldo, dia 21 de julho de 1958. E foi escrito o seguinte: escrevendo acerca do corpo espiritual que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito, era o Ka para os sacerdotes. Na Grécia, era o Eidolon, na evocação das sibilas. Ontem, Paracelso designava-o como sendo o corpo sidéreo. E, não faz muito tempo, foi nomeado como Somod, nas investigações de Baraduc. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento.
Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura, em fotografia, recolhendo por seus atos nessa posição negativa todos os característicos que lhe expressarão a figura exata. No banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para sua representação positiva na realidade maior. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nessa preciosa síntese, encontramos o verbo semear, a ideia da evolução filogenética do ser, e dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual, como veículos da mente em sua peregrinação sensorial para Deus. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção, a fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Isso foi escrito por Emmanuel, novamente, vou repetir, em Pedro Leopoldo, dia 21 de julho de 1958, gente. Bom, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.